Eu estava conversando com o Vidoto, meu editor, sobre as experiências de jogo que a gente passa quando a gente encontra um jogo que a gente gosta muito. E eu lembrei do Death Stranding. Quando o jogo saiu ano passado, eu fiquei me perguntando: poxa, será que esse jogo vai ser bom? Muita gente criticou ele, muita gente falou que a resposta era não, que ele não era bom. Ele recebeu vários reviews negativos dos usuários do Metacritic e ele ficou por muito tempo mesmo sendo muito maltratado. Mas eu acredito que uma experiência, ela não pode ser medida só pelo hype. A experiência é o que fica, é o amadurecimento por trás. Portanto, como quando você se machuca, você não pode dizer se você aprendeu algo a partir do momento que você se fere, porque dói demais e às vezes demora a curar também. Assim também como quando você se machuca sentimentalmente. E com um jogo, pelo menos pra mim, é assim também. A gente tá na época do Last of Us 2 e ele provavelmente vai deixar um legado, mas a gente não vai saber agora. A gente só vai saber desse legado daqui a alguns anos, assim como o Death Stranding. E que legado o Death Stranding deixou? Pelo menos pra mim. Eu sou depressivo, eu gosto de contemplar, eu gosto de sentir, eu gosto de ver e entender por completo. Quando eu ouço uma música, eu não ouço essa música só pela melodia. Eu ouço essa música pela letra dela. Esse jogo, ele foi feito especificamente para mim. Esse jogo, ele foi feito para pessoas como eu. Pessoas que têm dificuldade de se conectar, pessoas que sentem-se perdidas e desesperadas. Death Stranding se passa num futuro pós-apocalíptico onde todo mundo que morre acaba entrando em contato com seres espirituais que causam uma explosão de antimatéria, assim destruindo tudo ao seu redor. As pessoas passaram a viver isoladas uma das outras e o mundo ele se tornou um mega deserto. Só existem lembranças da civilização que um dia existiu ali. Ele se passa na América e você joga com Sam Quarter Bridges, o entregador, que no caso é extremamente importante nessa história porque estando as pessoas totalmente isoladas umas das outras, quem pode sair e transportar equipamentos, remédios ou até mesmo comida é praticamente idealizado e tido como muito importante. A gente só sabe dar valor para as coisas quando a gente perde, e carteiros e caminhoneiros são muito mal vistos, né, ou tidos como empregos de baixo nível na nossa sociedade. Mas quando rolou a greve dos caminhoneiros, eu imagino que você tenha visto um pouco da importância desses caras que transportam para manter a sociedade rodando. E eu não entendo por que existe essa desvalorização tão grande para essas profissões de base, como por exemplo, professores que são tão importantes, se não mais importantes do que os médicos e juízes, por exemplo, mas ganham uma fração do salário ou prestígio que essas outras profissões ganham. Tipo, sem professores você não estaria vendo esse vídeo. Você não saberia ler, você não poderia virar médico e tampouco juiz. Mas nós, professores, somos muito maltratados nessa sociedade. Eu não estou com vontade de discutir esse tipo de questão social, mas eu quero discutir as analogias que existem dentro do Death Stranding. O Death Stranding me fez pensar bastante na depressão. Você está preso nesse mundo hostil, com medo das pessoas ao seu redor, com medo do que elas podem fazer, com medo de que alguém possa morrer ou que o que vai acontecer caso alguém morra perto de você. Você está solitário na maior parte do jogo, mas ao mesmo tempo é isso que faz você sentir conforto e imaginar que não vai acontecer um desastre ou que um monstro vai vir te buscar. Os monstros do jogo são mãos de piche que aparecem no chão e tentam te agarrar. É uma bagaça meio grotesca e bem assustadora para falar a verdade, até o momento que você aprender a lidar com eles e encarar eles de frente. Eles morrem e você pode vencer eles, mas para vencer eles, você tem que tomar coragem de enfrentar eles, bater de frente com seus problemas. Tá vendo onde eu quero chegar, né? As pessoas elas têm medo de perder, e a morte nesse jogo é representada por essas criaturas que aparecem tentando te agarrar, tentando te segurar e não deixar com que você se movimente.
O jogo, ele afasta as pessoas porque elas têm medo de se conectar e perder umas às outras. As pessoas se isolam cada vez mais buscando conforto na solidão, mas isso não faz com que elas melhorem, faz com que elas piorem cada vez mais. O jogo, ele tem uma atmosfera bem pesada. A sensação de jogar esse jogo é muito down, sério. Mas, por outro lado, você é o cara que tá aí pra mudar isso, para enfrentar esses demônios, para enfrentar os seus medos, para conectar as pessoas, para trazer felicidade e progresso para essas pessoas. O jogo inteiro ele fala sobre isso e esse é o objetivo principal: conectar, reatar, reconstruir. Mostrar que no caso, se você se esforçar muito para sair da sua zona de conforto e lutar, você vai atingir coisas positivas. Eu já expliquei aqui como funciona a depressão. A depressão ela não é uma tristeza só que te acomete. A depressão é uma sensação, é um sentimento de conforto. Conforto em se afastar, se isolar e não viver. Você se sente confortável ficando na sua casa e não saindo com os amigos. Você se sente confortável faltando à faculdade, fracassando em um concurso, porque você sabe que assim você vai manter a sua vida do seu jeito, do mesmo jeito que tá. Isso é estar com depressão. Cada vez que você se afunda mais nesse poço de piche, mais difícil fica para você sair. E quando você é pego pelas suas mãos, não adianta você tentar sair. Elas vão te puxar para baixo, elas te seguram lá no fundo do poço. E para sair de lá só com muito esforço. A depressão ela vai se materializar nos seus piores medos. O que quer que você tema, ela vai se materializar nisso, vai aparecer ali na sua frente. Para sair da depressão, você precisa enfrentar o seu maior medo, atravessar ele, abrir a porta e sair. Quando você sair, você vai ver que não foi tão difícil assim e que você pode, de fato, continuar abrindo outras portas e evoluindo, tendo uma vida normal, conquistando coisas, conectando-se assim ao mundo real. E assim, você vai vendo que você não é aquele lixo que você imaginava, que perder pessoas, amigos, ser rejeitado faz parte. Pessoas vão vir e vão embora da sua vida. Isso é normal. Essas pessoas elas vão marcar a gente. Às vezes elas marcam momentaneamente ou outras vezes profundamente para o resto da nossa vida. Às vezes é positivo, às vezes é negativo. Mas mesmo as pessoas que causam as piores das nossas cicatrizes, elas nos ensinam lições. Lições muito importantes que vão ficar para todo o resto da nossa vida. E é isso que acontece com Death Stranding. Quando alguém morre, uma cratera aparece no lugar dessa pessoa. E essa cratera é uma cicatriz que vai ficar ali para sempre, ou pelo menos deveria. As relações quebradas, elas montam quem nós somos. São essas relações de perca e ganho que tornam a gente forte. No Japão tem uma filosofia chamada wabi-sabi. Wabi-sabi fala sobre valorizar a imperfeição. O que é belo de verdade é o que é o imperfeito e quebrado. Um prato que está 100% inteiro, ele não é tão bonito quanto um prato que foi quebrado e depois remendado, porque esse prato, ele conta uma história. Um prato desgastado, ele passou na mão de muitas pessoas que tiveram vidas muito diferentes, alguns grandes heróis e outras pessoas nem tanto. Essas histórias elas são valorizadas nessa filosofia do wabi-sabi, muito mais do que uma coisa perfeita e que, no caso da maior parte das vezes, é vazia, não tem uma história para compartilhar. Esse é um conceito budista e esse é muito importante que você entenda isso, porque a gente tende a querer ser perfeito, a gente tende a querer ser igual às outras pessoas que fazem as coisas, que têm sucesso, mas muitas vezes elas vivem vidas vazias. Uma das coisas que a gente mais vê as pessoas criticarem é a vida das pessoas no Instagram, que é uma vida vazia também, que são pessoas que parecem estar felizes, mas na verdade não estão. E a gente fica infeliz porque a gente não tem essa vida, porque a gente não tem uma família, porque a gente não tem um bom relacionamento, porque a gente não tem bons amigos, porque a gente se sente só. Mas na verdade, é isso que faz você belo, é isso que faz você perfeito. E sendo bem sincero, eu consigo ver isso o tempo inteiro no Death Stranding. O mundo lá é bonito, é muito lindo, mas ele está todo destruído e devastado, cheio de crateras. Mas essas crateras, elas contam histórias, e essas histórias, elas fazem esse mundo um lugar lindo. As pessoas, elas são lindas, as relações são lindas, e ser quebrado, ser bugado, é o que te faz lindo também. Se você não tivesse essas histórias para contar, você seria vazio.
Então, por mais que você se sinta incompleto, um lixo e incapaz, se sinta fraco, se sinta feio, saiba que é porque você tá vendo de perto as coisas, porque você tá vivenciando isso. Você precisa se afastar um pouco e ver o todo, ver o quão especial é você por lutar contra isso, por passar por essas coisas, por estar vivo. O quão especial é você por vivenciar isso tudo, por poder contar essas histórias. Quando você conseguir ver a sua vida como um todo e não se preocupar apenas com essa fase difícil que você está vivendo, que você está passando, e que eu não vou diminuir porque eu sei que é muito duro, que é dolorido, mas quando você vê que isso é só um pedaço da sua vida e não um todo, e que provavelmente vai ficar apenas um rachadinho ou uma cicatriz, você vai ter uma história para contar para as outras pessoas e você vai ver quão importante é você estar vivendo esse momento e você ter que passar por ele. Eu realmente espero que você seja muito feliz e que você passe a encarar as coisas dessa forma. Lute, levante-se, tente, não tenha medo, isso tudo faz parte. E vencer ou perder não faz diferença, porque isso tudo vai virar história no final. Foi isso que eu aprendi com o Death Stranding, foi isso que eu aprendi com o Wabi-Sabi, foi isso que eu aprendi com a filosofia e com as minhas vivências. Por isso que a experiência que eu tive com esse jogo foi tão especial. Mas obviamente para você deve ser diferente. Mas eu fico feliz de poder compartilhar a minha experiência. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.